Deus, porque como o padre falou, a gente precisa vestir a fé. A gente coloca na roupa, a gente coloca nos sinais, nos acessórios que a gente tem, mas a gente precisa colocar na vida, na prática. Olha só esse testemunho, inclusive eu considerei um testemunho de perseverança também, viu? Ela diz assim: bom dia, Valdênia, e todos da bancada de Sorrindo para a Vida. Peço, por favor, que não me identifique, pois o testemunho a seguir é sobre uma adolescente que não gosta de aparecer, é o meu filho. E ela diz: mas nós somos do Paraná. Meu filho, adolescente, hoje com 16 anos. Mas quando ele fez 14 anos e com a entrada da pandemia, viveu um tempo de tribulação, depressão e revolta. Ficou um menino difícil de lidar. Ele era grosseiro com a gente. Com a pandemia, as coisas pioraram. Ele trocava o dia pela noite e ela foi dizendo várias situações. Não tinha aula presencial, ele não tinha contato com o mundo e ele nem tinha vontade de ter. Eu sempre rezando por ele, para que ele passasse essa fase logo, mas parecia que cada vez ele piorava mais, a fase não passava. Então eu tive a ideia de procurar um emprego de jovem aprendiz para ele. Ele até ficou animado, topou sair para procurar emprego, mas nós não obtivemos sucesso. Ninguém o chamou. E eu, a mãe dizendo, né? Sempre assistindo a Canção Nova. E parece que ele se revoltou contra Deus, pois ele viu vários de seus amigos conseguindo um emprego e ele não. Mas foi então que, em um programa Sorrindo para a Vida, eu ouvi que a oração feita em família, em volta da mesa, com o mesmo propósito, alcança-se a graça diante de Deus, no tempo certo. Pois onde 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele aí está. Então eu fiz esse propósito, meio sem jeito, viu? Porque meu marido não é dessa criação, mas eu juntei a família, eu, meu marido, o meu filho em questão e a minha filha de 7 anos. E ela diz: a minha filha é uma graça, Val. Todos nós, todos os dias, começamos a rezar o terço. Comecei isso em 2020 e inscrevi meu filho num concurso de jovem aprendiz. Rezamos por 9 dias o terço da Divina Providência e cada um rezava uma dezena, inclusive a minha pequenininha. E com vela acesa e tudo mais, Val, a gente rezava com fé. Mas a graça ainda não tinha chegado a hora de chegar na nossa vida. Meu filho ficou muito decepcionado, ficou descrente, porque nesse concurso ele fez, mas ele ficou na 18ª posição e era apenas uma vaga. Foi frustração. Para ele a gente tinha rezado sem encontrar a resposta. E aí a gente teve uma briga feia. Ele saiu de casa, foi para a casa da tia dele. Eu entrei no quarto, vi uma carta onde ele desabafou, dizendo que se sentia feio, que não via sentido na vida. E naquele momento eu também desabei a chorar, mas permaneci firme em oração pelo meu filho. E aquela frustração seguia na nossa vida. Mas foi aí que o milagre aconteceu. Já era 2022. Verificando o meu e-mail, estava a convocação daquele concurso de 2020, que a gente tinha rezado em família. Por causa da pandemia, as convocações pararam na 17ª, que estavam na frente do meu filho. E aquelas pessoas que estavam na frente dele já não mais se enquadravam na vaga, ou pela idade ou por outras questões. A vaga ficou para ele. Aquela oração em família, de anos atrás, naquela intenção que fizemos, foi exatamente a vaga que estávamos pedindo em oração. E Deus, no tempo dele, porque Ele sabe todas as coisas, concedeu a nós. Depois que começou a trabalhar, meu filho se tornou outra pessoa, alegre, comunicativo e grato a Deus. Faz as suas orações e é muito agradecido a Deus, porque ele percebeu que Deus não nos desampara. Pedi para ele voltar a frequentar a missa. E ele falou: não, mãe, missa já é demais, eu não vou à missa. Mas, Val, a semente da oração foi plantada no coração do meu filho. Ele chegou no trabalho e percebeu que tinha esquecido a carteira no ônibus. Ele disse que foi ao banheiro e rezou. E disse: Deus,
por favor, devolve a minha carteira e eu vou voltar a participar da Santa Missa também. Ajoelhou com toda a fé. E ele disse que trabalhou o dia inteiro e até esqueceu que a carteira estava perdida. Voltou para o ônibus, voltando para casa, sentou no mesmo lugar. E ali estava a carteira, com o dinheiro, com os cartões, como se Deus tivesse, de fato, guardado a carteira para ele. E naquele momento, meu filho entendeu que, de fato, Deus ouve as orações. Era como se ninguém tivesse visto a carteira ali. Mais uma prova que Deus olha por nós o tempo todo. E ele disse, mãe, eu vou para a missa, porque, de fato, Deus ouve as nossas orações. E ela termina o testemunho dizendo assim, venho agradecer primeiramente a Deus e depois a canção nova, que me ensinou os caminhos para alcançar a graça e me ensina a educar os meus filhos na oração. E ela disse o quê, povo de Deus? É por isso que eu ajudo a canção nova. Eu sintetizei um pouco o testemunho, padre, meus irmãos aqui. Coisa linda. Muito Mas linda. ela dizendo assim, uma oração... Gente, eu não sei se você já viveu essa experiência. Deus, ele tem o tempo certo. Ela rezou em 2020 por uma vaga de emprego para o filho dela. O filho fez o concurso. Ele era o 18º. Mas Deus guardou essa vaga para esse menino durante 2 anos. Para que ele pudesse fazer não só a experiência de um trabalho, mas de toda a transformação daquilo que ele estava vivendo. O trabalho era também o ambiente para Deus curar, libertar e agir em outras áreas na vida desse adolescente. Isso Deus demorou 2 anos para fazer, mas o próprio adolescente fez a experiência de um dia precisar de uma graça ordinária. Ele perdeu a carteira e precisava da carteira. Sinal, né? Um sinal. Sinal de Deus. Ele entrou para o banheiro no trabalho, dobrou os joelhos, rezou e Deus devolveu. O que eu quero dizer com isso e que é para mim a chave desse testemunho? Deus ouve as nossas orações. Ora ele responde de imediato, como foi a situação da carteira. Ora ele demora 2 anos, como foi a situação da vaga do emprego. Mas Deus está sempre cuidando de nós. Não nos esqueçamos disso de maneira nenhuma, não é, padre? Isso mesmo, Val. Eu percebo que uma oração, ela nunca, eu costumo dizer, usar essa expressão, né? Ela nunca cai no chão, né? Uma vez que você rezou, saiba que Deus já ouviu a sua oração, sabe? E Ele já está trabalhando naquilo que Ele sabe que é melhor para você. Talvez você nem sabe, que nem se Deus tivesse feito na vida daquele menino na hora que ele queria, talvez não tivesse fruto a ação ali concreta de Deus, porque ele não estava pronto, porque ele estava agindo de forma egoísta. Aí Deus tem que fazer o que eu quero para eu aprovar a Deus, né? Tem gente que age assim, né? Se Deus não corresponder em tudo ao que eu penso, para mim ele não é Deus, sabe? Ele deve estar olhando e ficando em depressão por causa disso, né? Ou seja, Deus vai continuar sendo Deus, né? Se você aceite ou não. Mas a dinâmica do tempo foi trabalhando, amadurecendo o coração do menino e na hora certa Deus agiu. Então saiba que você precisa rezar sempre, porque Deus escuta e vai agir melhor. Já está agindo, você ainda não viu. Creia e saiba que tudo pode ser mudado pela força da oração. É verdade. Deus nos prepara até para receber a graça dele, minha gente. Verdade. Às vezes a graça tá pronta, é nós que ainda não estamos preparados, É isso mesmo. não é? Então vamos permitir que Deus nos prepare para a graça que ele tem para nós. Abra o seu coração.